E aí, Gi, já tô servindo o nosso vinho aqui, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Servindo vinho. Servindo vinho. Como que tá a sua academia? Tá em dia? Olha, eu vou confessar pra você que depois da nossa convidada de hoje, eu até aumentei minha carga pra dar aquela acelerada. Então, eu também tô nessa. Eu vi um pouco da história dela ali, o currículo, eu aumentei até os meus dias na academia, porque me bateu uma consciência pesada, mas é isso, né? A gente vai se adaptando ao equilíbrio, né? A gente tá aqui bebendo, mas a gente cuida da nossa saúde também, né? Com certeza, é o equilíbrio da vida. E olha, a gente tá conhecendo ela agora, né? A gente precisa sobre a vida dela, ela vai falar muita coisa legal aqui. E eu já tenho que te contar que ela é pura inspiração pra mim, assim. Eu fiquei super, super feliz de ter ela aqui com a gente, porque Muito é uma bom. baita história, né? Sim, com certeza. Eu já tô super endorfinada. Vamos começar? Vamos, porque ninguém supera uma mulher endorfinada. Então, bora começar? Roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindas e por que não muito bem-vindos também ao nosso podcast Mulheres que Brindam. Esse é o terceiro episódio que é feito por mulheres e para mulheres para que a gente possa falar sobre temas necessários que te acolham, que te apoiem e que possam energizar a gente para a gente poder seguir a nossa vida e fazer o que a gente tem que fazer, fazer acontecer, né? E aí, a conversa de hoje, ela tá super especial, né, Ká? Super. Hoje, Gi, eu posso dizer, vou até fazer um trocadilho aqui. O nosso tema hoje, ele não vai tirar o fôlego, não é de tirar o fôlego, ele é de trazer fôlego, né? Porque a gente vai falar aqui sobre exercício físico, sobre atividade física, sobre esporte e como é importante, isso é uma ferramenta importantíssima para nossa vida. Como a gente fica diferente quando a gente pratica uma atividade física, né? E quando a gente fala atividade física, não é também, ai meu Deus, praticar um super esporte, ser atleta. Gente, fazer uma caminhada, né, já é algo que você aplica no teu dia a dia ali, que com certeza vai te deixar mais endorfinada, com mais disposição para enfrentar os problemas do dia a dia, que a gente tem os nossos perrengues e a gente precisa dessa disposição, né, Gi? É verdade. E aí, a gente sempre traz alguns dados aqui, sempre coleta alguns dados para compartilhar com vocês que nos assistem aqui sobre o tema. E eu trouxe um dado aqui, Gi, eu não sei se você sabia, vou compartilhar. Eu achei bem interessante, porque ele é exclusivo, né? Uma pesquisa feita especialmente com mulheres que falam. É um jornal britânico. Fazer exercício físico reduz em até 35% o risco de morte entre mulheres. Caraca. Especificamente entre mulheres. Então, assim, tá mais do que comprovado que exercício físico é um remédio poderoso mesmo para combater doenças cardiovasculares, o câncer, a própria depressão, né, os problemas mentais que a gente tem vivido nos últimos anos, né, a gente sabe que isso é pauta muito forte dos últimos anos com a gente. Então, assim, fazer exercício físico é importante, libera endorfina, que é o hormônio do prazer, né? A gente vai se sentir mais disposta. Inclusive, alguns estudos falam que os sintomas da TPM ficam mais leves quando a gente pratica atividade física. Então é legal a gente trazer dados bem específicos da mulher aqui pra gente ver a importância que tem a atividade física na nossa vida, né? E olha só que peso que esses dados dão, né, gente? E assim, eu só deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu tô achando muito chique a gente com essas cartelinhas, assim. Muito, Nossa muito. Senhora. Eu tô me sentindo Tá maravilhoso isso. Giovanni Elbank. Boa. Mas, Ká, voltando ao assunto, a gente não tá falando aqui de estética. A gente tá falando aqui de saúde e bem-estar, né? Não só fortalecimento dos nossos músculos, dos nossos ossos, das nossas articulações, mas também e principalmente fortalecimento da nossa autoestima. Fortalecimento do fazer acontecer, né? Cuidar da saúde está diretamente conectado, Ká, com o fazer acontecer, com a gente estar bem, com a gente querer seguir a nossa vida, né? Querer atingir os nossos objetivos. E eu especialmente estou muito animada com esse tema porque o exercício físico sempre fez parte da minha rotina. E realmente funciona como um remédio para mim. Eu sinto falta quando eu não faço exercício físico. E quando eu faço, eu me sinto bem, me sinto com vontade de retomar, né? Fazer as coisas do meu dia a dia. Uhum. E aí, então, com toda essa introdução aqui, gente, com os dados que a gente falou aqui hoje, né? E sabendo da importância do exercício físico para nós mulheres, principalmente com esses dados, vamos chamar a nossa convidada já, porque eu tô ansiosa aqui, vou falar pra você. Vamos, eu quero só antes, assim, fazer um brinde que a gente não fez ainda hoje, né? Um brinde ao Mulheres que Brindam. Maravilha. Bom, caiu redonda.
convidada vai matar a gente. Vai. Mas vamos lá, gente. Vou pegar aqui o currículo de peso dessa mulher. Ela é faixa preta no jiu-jitsu, tricampeã mundial, 9 vezes campeã brasileira, 9 vezes campeã sul-americana, 4 vezes campeã pan-americana, é referência no ensino do jiu-jitsu feminino no Brasil. E além de tudo isso, talvez ela tenha algo mais difícil do que tudo isso, que ela é a mãe da Maria Rafaela. Nica, seja bem-vinda! É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, meninas. Parabéns pela iniciativa, né? É muito importante trazer mais espaço, mais voz para as mulheres. Muito bom estar aqui. Obrigada mesmo. Nica, que emoção ter você aqui com a gente. Realmente, a gente falou no começo e você é uma inspiração, se tornou uma inspiração pra gente. E a gente tá muito honrada de te receber aqui. Então, muito, muito obrigada por estar doando o seu tempo aqui, tá dando esse presente pra gente poder fazer essa conversa hoje. Eu que agradeço demais. Espero que todo mundo aí goste, seja muito produtivo aqui o nosso papo. Ah, não tenho dúvida. Tenho certeza. Nica, a gente tem aqui um dos nossos primeiros blocos, a gente recepciona a nossa convidada e aí a gente pediu pra você trazer uma bebida, né? A gente já conversou ali nos bastidores, sabemos que você gosta de vinho também, né? Nossa. Ufa, eu tava me sentindo mal, eu falei, Nossa, meu eu também. Deus, Gente, Giovana. a gente tomando vinho. Só Não, pra vocês saberem, tiraram 8 horas onda, da manhã equilibra agora, tudo. tá? Fiquei um pouco preocupada com o horário, mas equilibra tudo. Exato. Na Tá verdade, certinho. assim, o Mulheres que Brindam, ele nasceu só pra ser uma desculpa a gente beber. Tô brincando. Mas a ideia De é nascer verdade, numa mesa mas de tô bar. brincando. Exatamente. Mas e aí, Nica, o que você trouxe de bebida aí? Conta pra gente. Bom, eu acho que eu trouxe um companheiro fiel das minhas manhãs. Eu consumo essa bebida todos os dias, de segunda a segunda, mas eu paro o consumo dela às 3 da tarde, quero deixar claro aqui, porque é importante para melhorar minha qualidade de sono, mas é o café, né? O bom cafezinho brasileiro. Eu gosto de tomar ele puro, sem nada, sem açúcar, acostumei a tomar ele sem açúcar, mas sou uma apaixonada pelo café, assim. O café me move literalmente, né? A cafeína me ajuda muito. Ai, café é uma Mas delícia. eu gosto do sabor mesmo. Eu aprendi há uns 4 anos a tomar ele sem nada. Fui adaptando o meu paladar, porque eu amo um doce. Mas aí eu fui tirando o açúcar, o adoçante, que também não é legal. E hoje eu sou viciadinha nesse cafezinho preto, black, sem açúcar, e vai que vai. Mas até às 3 da tarde é bem importante deixar já pra galera essa informação, que a cafeína fica rodando no nosso organismo aí, em torno de 7 horas. Então, se eu quero ter uma qualidade de sono, é bem importante eu não consumir café depois das 3 da tarde. Joia. Eu também gosto muito de café e aquele cafezinho depois do almoço é uma delícia, não é? Eu gosto de cafezinho em vários momentos. Eu tive que me policiar, fui estudar um pouco, inclusive, sobre os efeitos do café, por conta de gostar e tá muito presente na minha rotina. Foi aí que eu fui atrás de estudos sobre sono, para entender qual é, porque o que acontece? A maioria da galera fala assim, eu tomo café e durmo bem. E, na verdade, se tu monitorar o teu sono, não é tão... acaba não entrando num sono profundo, num sono de qualidade. Então, você pode até dormir, mas o teu corpo não trabalha e não tem as funções necessárias durante a noite por conta da cafeína. Olha só. E a gente pensa que é só o pessoal que fala, não dorme à noite, mas tem efeitos colaterais mesmo, né? Que a gente tem que cuidar. Sim. Mas que ele é muito bom, ele é muito né? bom. Aquela que foge do roteiro, né? Vamos falar de café, ó. Mas não deixa de estar ligado à atividade física, né? Ao tempo de metabolismo do nosso corpo, tá tudo ali. Saúde, A gente tá bem-estar. ali. Mas tem benefícios pro esporte, o café mesmo? Porque a gente hoje tá até na moda, né? Super cafés e tal. É assim... Ai, vão me matar, né? Ainda bem que eu não tô atrás de Pode patrocínio dele. Pode ser do café mesmo. Não, na verdade, assim, café é o que tem a cafeína, é bom, é um estimulante, por isso que a gente tem que também consumir com moderação, assim como o vinho. Né? Vão me matar falando que eu tô comparando vinho com café, mas eu acho que, né, até a água a gente tem uma dose certa para nossa altura, o nosso peso, então, na verdade, ele é bom, mas esse super café que tu vai pagar lá R$150 no mercado, toma um cafezinho preto, começa pelo, né, se isso talvez não estiver funcionando, você pode colocar canela nele, sabe assim, a gente pode ir implementando sem gastar um absurdo. E sempre com esse importante... eu acho que tem que cuidar com o modismo, né? E reforçar sempre o apoio, né? A ter um médico, um nutricionista acompanhando para poder... Exatamente. Nossos bisavós tomavam um cafezinho simples, tradicional e mexiam numa roça lá, né? Nossa, e dava tudo certo. Tu entende o que eu quero dizer? Sim, então,
eu acho que menos é mais, assim. Excelente. Bora começar com as perguntas? Vamos começar, porque eu tô muito curiosa, Nica, assim, o pouco que eu já te conheci aqui, né? Pra quem não sabe, te conheceu a Nica pessoalmente hoje, né? E, assim, agradecer por você ter aceito o nosso convite, assim, porque é uma honra mesmo ter você. Tudo que a gente falou aqui não é da boca pra fora, eu olhei, assim, tua história de vida, caraca, olha com quem que a gente vai conversar, né? E eu tô muito curiosa pra saber mais sobre você, e eu queria começar do começo mesmo, né? A gente sabe que você é um talento no esporte, hoje você é referência no jiu-jitsu, mas conta pra gente como que o jiu-jitsu entrou na tua vida. Foi algo planejado? Você fez isso desde pequenininha? Como que é esse teu rolê aí com o jiu-jitsu, né? Então, na verdade, o esporte aconteceu muito tarde na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não tive uma vida privilegiada na infância, então com 14 anos eu comecei vendendo pastel na feira, então minha vida foi inversa, assim, né? Tipo, eu estou vivendo hoje possibilidades que inclusive o jiu-jitsu e o esporte trouxeram para mim, mas foi bem difícil o início da minha vida e minha adolescência. Eu sempre fui apaixonada por luta, eu sempre fui mais meninão, assim, então eu sempre gostava de andar com os meninos, tinha poucas relações com mulheres, ó, a loucura. Hoje a minha turma é uma turma de muito renome por conta do número de mulheres, mas nunca imaginei, então se perguntar para mim, você planejou, era teu sonho? Jamais, eu não tinha trato social com mulher, porque eu falo mais alto, eu sou grandona, então eu nunca... não é não ser sensível, mas como a minha vida foi um pouco dura, eu era ríspida, sabe aquela coisa eu não gostava de muita frescura, tinha um pré-julgamento formado sobre as pessoas, porque quando você tem uma vida difícil, você acha que quem não tem, não pode sofrer. Então até eu desconstruir isso na minha vida. E o estereótipo da mulher também, né? Perfeito. Então foram anos que foram me levando a isso, né? E aí eu fui pro esporte a primeira vez, há 20 anos atrás. Foi uma tragédia, que é diferente do que vocês falaram, muito obrigado, mas eu nunca fui talentosa, eu sempre fui muito esforçada. Então, quando eu fui a primeira vez treinar jiu-jitsu, a primeira coisa que eu queria era competir, porque eu sempre tive esse senso de competição, sempre gostei de correr atrás das coisas. Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu e falei, eu quero competir. Meu professor simplesmente olhou para mim, basicamente, resumindo, falou, meu bem, você não é boa pra isso. Meu Deus. Se você quiser treinar, treina, mas competir não. E aí é óbvio que eu não durei 3 meses. Parei de treinar. Nossa. E vida seguiu. E isso foi com 18 anos, tá? Daí, 10 anos depois, com muito incentivo de amigos, por isso é muito importante a gente deixar claro como a gente precisa filtrar os ambientes. E quando a gente fala em ambiente, a gente está falando de pessoas também, né? Então, eu andando com as pessoas certas me estimularam a tentar de novo, porque eu era apaixonada, aquela que ficava assistindo UFC, Pride, eu amava a luta, eu acompanhava os meus amigos que praticavam luta, então eles iam competir, eu fazia camiseta, ia na torcida, eu era essa pessoa. E aí eu trouxe pra mim, falei, não, vou tentar de novo, e aí deu certo, mas não, eu não planejei competir dessa vez, até porque eu tava com essa frustração e esse sentimento, eu me coloquei nesse lugar pequeno de não caber, né? Não cabe pra mim isso, não vai funcionar. Mas aí essas pessoas foram trazendo, construindo esse ambiente, o desejo foi nascendo de novo e eu comecei a competir. 2 anos depois a gente foi pro Mundial, eu ganhei o primeiro Mundial na faixa azul. E aí quando eu voltei, mulheres quando se unem são uma potência, né? E aí quando eu voltei, essa menina me convidou para dar aula particular para ela e eu falei mais uma vez que eu não era talentosa e que eu não tinha repertório e ela, não interessa, me ensina o que você sabe. E aí meu professor me ensinava, eu ensinava o que eu reproduzia a aula. E isso durante muitos anos até eu realmente me formar faixa preta e me tornar uma professora assim. Hoje eu tenho segurança de falar, não, o que tu quer aprender aqui? Eu tenho um repertório para te ensinar. E se eu não tiver o que tu precisa, eu vou buscar para trazer para ti. Mas foi assim, foi... Gente, que sensacional, né? Você me fez lembrar do estudo que saiu da Universidade de Harvard, né? Porque assim, você trouxe muito essa questão das relações. Se não fossem as relações que você tivesse, o ambiente favorável que você tivesse, talvez você não tivesse tentado de novo. Isso é muito louco. E aí e eu tô trazendo esse estudo porque isso é cientificamente comprovado mesmo. Faz quase 100 anos que a Universidade de Harvard faz um estudo para descobrir como é que as pessoas ficam felizes, se tornam felizes, a felicidade, né? E sabe qual foi a maior descoberta que até hoje, né, eles continuam, já tá no 3º ou 4º diretor de estudos lá, né? Porque eles continuaram a mesma pesquisa para continuar medindo.
São as relações. Ambiente, com certeza. São os ambientes. Então, o que te torna feliz, o que te faz ser mais saudável, o que te faz envelhecer com qualidade, são as relações que você tem ao longo da vida. Então, me conectou muito com o que você disse, assim, o quão é importante a gente manter as boas relações, né? E também a autorresponsabilidade, né? Me veio muito isso. Gente, já parou pra pensar que uma coisa que você fala pode mudar, influenciar a vida da pessoa positivamente e negativamente, né? Se você tivesse seguido o que aquela pessoa falou pra você lá no início, você não tava aqui. Perfeito, não. Né? Então, assim, a gente refletir o que a gente tá falando pras pessoas que estão à nossa volta, pros nossos filhos. Será que eu tô incentivando o meu filho? Será que eu tô falando para minhas amigas, não, vai, corre atrás do teu sonho? Ou será que eu tô jogando esse balde de água fria? Né? Me marcou muito isso, assim, sabe? Eu falei, gente, vou começar a refletir melhor agora nas coisas que a gente fala. A gente não tem noção. Né? Ninguém acorda de manhã, eu vou estragar a vida do outro, né? Exatamente. Mas às vezes um dia ruim teu pode refletir uma fala ruim e que na vida de alguém pode impactar de uma maneira catastrófica, né? Por isso também é importante a gente entender que para quem que fala a gente vai dar relevância, poder também, entende? Porque você vai selecionar seu ambiente, beleza, você consegue escolher seus amigos, mas você já não consegue escolher como seus filhos vão racionalizar frente a você. Então o que vai vir do seu filho, principalmente seu filho, ele não vai ter filtro para te trazer. E normalmente é diferente do que a gente imagina. Não é um conto de fadas, né? A maternidade não pode ser romantizada, é um aprendizado profundo, né? E no teu trabalho, você não vai escolher com todo mundo que você pode se relacionar no seu trabalho, você tem que se relacionar, perfeito? Aí você vai ter que trazer o quê? O que você pode, o que está no seu controle, porque a gente é muito iludido que controla tudo. A gente não controla, então tem ambientes que a gente vai estar, mas a gente controla a importância da fala daquela pessoa na minha vida, né? A relevância dela na minha vida. Então a gente tem que ter esse filtro bem aceso, porque é incrível, né? Tu já pensou? Percebe, pode vir 10 pessoas e falar assim pra vocês, caraca, esse podcast é incrível, que maneiro, que atitude linda, trazer voz pras mulheres, trazer um momento de fala. Aí vem uma pessoa e fala, pra quê? Já tem muito. Que perda de tempo. Aí aquela única pessoa que te falou demanda uma dúvida, uma insegurança, uma incerteza dentro da gente. Entende? E um gasto de energia enorme. Gasta mais a nossa energia ligando para esse comentário do que com os demais que podem te incentivar. Né? Perfeito. A gente tem que ter essa... Peraí, não. Ela tá dando o que ela tem. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Cada um dá o pra que minha tem. psicóloga aqui agora. Você tá falando de ser menos controladora. Oi, psicóloga. É isso aí. Ô, Nica, e conta pra gente como é que é ser uma mulher nos tatames. Qual que é o poder disso? Eu acho que toda a área que ainda tem predominância masculina, quando uma mulher escolhe estar nesse ambiente predominante masculino, ela é corajosa, no mínimo, né? Um pouco louca também, mas com certeza muito corajosa, porque existem ainda preconceitos tanto em outras mulheres, em nós mulheres, então a gente tem um preconceito de estar lá e, óbvio, dentro da comunidade masculina também. Então, eu acho que coragem é uma coisa que não nos falta quando a gente se propõe a ocupar esse espaço numa área onde poucas mulheres ainda chegaram, né? O jiu-jitsu ainda é uma área nova para as mulheres, apesar de muitas mulheres já terem dado esse start há 20, 30 anos atrás, mas pouquíssimas resistiram, pouquíssimas formaram outras mulheres, que é um fato muito curioso. Então, foi aí que despertou, esse momento despertou o meu desejo de, peraí, beleza, é difícil estar aqui. Poucas mulheres chegam aqui. Eu quero mudar isso, eu quero formar mais mulheres para trazer mais mulheres. Porque não adianta, representatividade, a figura dentro do tatame é muito importante. Então, ter uma mulher fazendo para mulheres... abre espaço para muitas outras. É muito mais positivo e o resultado é muito maior, com certeza. E daí você vê o exemplo, né? A gente precisa de mais inspirações, mulheres fazendo pra gente falar assim, nossa, eu também posso fazer. Não, calma aí, eu também posso habitar esse espaço, né? Então o exemplo é muito importante, né? A gente fez
pelo menos tudo que eu fiz na minha vida foi muito inspirado, inclusive, na minha própria mãe, assim, né? Que legal. Que você vai vendo, assim, que, poxa, também posso, né? E as crenças limitantes que a gente tem também, né? A gente lutar contra isso, porque são coisas que a sociedade impõe, enfim, que a gente tem que realmente... As nossas lentes são sujas, né? A gente nasce exatamente. num contexto que já está endossado, né? Que já está, todo dia as pessoas estão assinando embaixo, ó. Isso aqui é de mulher, aqui é de homem, aqui não cabe, aqui não dá. É isso aí. Né? Isso você quer fazer porque isso você não quer, né? A gente está o tempo todo sendo pré-condicionadas ao que deve e o que não deve ser feito, né? Exatamente. Mica, a gente brincou aqui que ninguém supera uma mulher endorfinada, né? Então, hoje você tem uma academia aqui em Curitiba e você foi pioneira no ensino de jiu-jitsu para mulheres. Perfeito. Ou seja, além da trajetória no esporte, você também é empreendedora. E aí eu queria saber quais foram os principais desafios nessa empreitada aí, né? Você abrindo academia, turmas só de mulheres, né? Foi pioneira nisso. Você mesma trouxe aqui, né? Que são poucas ainda as mulheres que ensinam mulheres hoje. Conta isso pra gente. Eu acho que cair da aula para mulheres foi sem querer, mas aí todo o resto começou a ser planejado, assim. Não foi fácil, óbvio, mas acho que o que mais me doeu, uma das maiores dificuldades, foi a crítica das mulheres. Então, assim, nunca me incomodou muito o peso da fala dos homens. Eu nunca dei muita moral para homem que critica trabalho feminino, entende? Até porque dentro do jiu-jitsu eu encontrei muitos homens que me deram suporte. E os que criticam, eu tenho pra mim que é o entendimento que eles têm medo do que pode acontecer, de uma coisa que é nova pra eles e que tá tudo bem. Uns vão aprender a reconstruir isso dentro deles, outros não, mas não me importa. O que me movimenta é esse trabalho, esse desenvolvimento do esporte na vida das mulheres. Então, quando a crítica vinha de uma mulher, isso me doía mais, assim. Pra que ter turma só de mulher? Se mulher quer treinar, treina com qualquer um. Isso eu escutei muito. E a mulher nunca foi amiga de mulher. Eu não gosto de mulher. Eu não gosto de treinar com mulher. Eu poderia ficar horas desdobrando situações que a gente já teve que contornar. E o quanto eu tenho que verbalizar isso em tatame constantemente sobre o quanto cada um dá o que tem, o que tá, às vezes, o dia ruim da outra pessoa, não cabe você julgar, né? Porque a gente tem muito construído isso. Se a pessoa não olhou na minha cara hoje, nem me deu oi. Às vezes a pessoa teve um dia horrível, nem viu você ali, né? A gente descentralizar a nossa vida em cima do nosso umbigo, sabe como? Então, assim, trazer isso para as mulheres constantemente no tatame, eu acho que foi o estalo, a ligada, a virada de ficha, porque a minha maior dificuldade foi me aproximar das mulheres e aproximar mulheres de mulheres. Ó, a loucura. Nossa, que legal. Que legal. E você vê quanta coisa você falou aqui que são padrões. Padrões que são colocados do preconceito e falas prontas, né? Falas prontas. Isso aqui não é seu. Ou, tatame não é pra mulher, né? Algumas falas que você trouxe aqui que são padrões de falas hoje que, infelizmente, existem, né, cara? E, gente, assim... Agora, isso mexeu muito comigo, assim, né? Vamos conversar, mulheres? Por favor, assim... Não somos inimigas, a gente se entende, né? Quer a mulher entender mais do que mulher, né? A gente tem nós somos amigas, nós somos aliadas. Ninguém quer passar a perna em ninguém, sabe? E isso foram padrões gerados também de muitos e muitos anos que a gente precisa quebrar, né? E pra tudo, a gente vê isso relacionado tanto profissionalmente, tanto até em relacionamentos, né? Essa coisa de... Quem nunca, né? Assim, eu lembro na adolescência, aquela coisa de brigar por menininhos, né? As meninas às vezes se desentenderam por causa precisa ficar bem pontual que isso não é culpa, não é nossa culpa. Não é. Nossa culpa é quando a gente desperta para isso e não muda o comportamento. Então, hoje, muita informação se tem sobre muitos dados, muitos estudos sobre a construção social, essa rivalidade que foi formada, o porquê que acontecia isso, né? Aquela historinha de, briga de marido e mulher não mete a colher. Por quê? Porque era interessante pro marido bater na mulher e ninguém falar na comunidade, entende? Daí, nisso se construíam rivalidades entre mulheres, para quê? Para as mulheres não se fortalecerem. Como eu falei antes, quando mulheres se unem, a potência, uma potência gerada
né? E a gente consegue transformar o mundo mesmo, né? Você pega uma casa, edifica ela, faz ela se tornar um lar. Quem faz isso é uma mulher, bem feito. Só que assim, né, Nica, não é nossa culpa, mas a gente precisa se conscientizar. Não, perfeito. Né? Por isso que eu falo, o despertar acontece, você tem obrigação de construir novos comportamentos. Trazer um repertório diferente para tua vida. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto de usar meus exemplos, né? Porque da vida do outro cabe ao outro. Mas eu ia pra musculação, tá lá as menininhas com tudo em dia, com aquele top mi, com aquele short mi. Eu falava, cara, treina como? Pra que vir assim na academia? Olha a demanda. Eu, de novo, tô botando a mulher num local de objeto e tô julgando como ela saiu de casa. E aí, e pior, quando você vê uma mulher muito sarada, você já bota ela numa categoria como se ela não fosse inteligente, como se ela não pudesse ter uma formação, como se a vida dela fosse só puxar ferro. Exatamente. E aí você chega mais perto, conhece aquela mulher é juíza, aquela mulher é uma pessoa que é disciplinada, então ela faz dieta, ela vai treinar, ela cuida do corpo, ela trabalha num projeto social. Só que o social já ensinou a gente a olhar um rótulo e ler ele de trás pra frente. Exatamente. Então assim, poxa, eu sei disso já. Então eu chego na musculação, a hora que eu bato o olho, opa, que lindo aquele corpo, hein? Eu vou parar de comer pão. Você entende? Tipo, você tem que desconstruir isso em você. E é diário. Porque foram 40 anos botando isso dentro de mim. 40 anos me ensinando que quem dirige mal é mulher. Né? Quando você buzina, tem que ser mulher dirigindo. Cara, se você perguntar sinceramente, um monte de mulher já pensou isso. Claro. Entende? Então assim, só que você vai ter que todo dia, sabe assim, bate na mão, puxa ela de forma intencional fazer esse exercício. Porque pra gente vai no automático. A gente às vezes entra nesses preconceitos de forma automática. Então, de forma intencional, é fazer a ativação reticular e falar assim, opa, deixa eu voltar aqui. É o bater na mão, né? Deixa eu rebobinar aqui e pensar. Vamos olhar, porque isso é padrão, isso é colocado pra gente. Né? Vamos olhar e os nossos filhos estão o tempo todo vendo isso, né? Então, eu ia te perguntar disso mesmo, assim, né? Eu sou mãe também e eu fiz questão de trazer uma pergunta sobre maternidade, porque é algo que, né, nos conecta aqui. E você é mãe de uma mulher, né? De uma menina, enfim. Então, tem todo esse papel também, né? De passar isso pra ela, esse empoderamento que você tem, enfim, mas... Como que é, Nica, assim, lidar com o papel da maternidade também? A gente sabe que maternidade não é fácil, é mais um pratinho que a gente tem para equilibrar na nossa vida, né? A gente tá ali o tempo inteiro, que nem você falou, não é o caso de todo mundo, mas uma dieta, é comer certo, é fazer esporte, é profissional, é trabalhar, caráter, tal. Né? Construir caindo nos seus filhos, hoje em dia é muito difícil. Ainda tem esse pratinho da maternidade. Como que você lida com isso? E eu queria saber também se o esporte te trouxe algo benéfico para a maternidade também, assim, algum aprendizado com relação à maternidade. A minha relação com a Maria Rafaela hoje é muito estreita por conta do jiu-jitsu. Que legal. Ela faz a musculação, ela tem desejo por fazer musculação, porque ela quer ficar mais forte pro jiu-jitsu. A gente tem esse assunto do jiu-jitsu. Então ela está num ambiente onde... Eu sempre tô, porque eu sou professora de jiu-jitsu, eu sou professora dela. Então, talvez se ela com 15 anos não tivesse nesse ambiente, eu estaria mais distante da minha filha, né? Porque metade das coisas que ela fala eu já não entendo hoje. E eu achava que ia ser a mãe mais descolada do mundo. Gente, eu também achei que eu era moderna. Aí quando ela falou, ela teve que me explicar o que era crush esses tempos, assim, algum tempo atrás, porque eu não sabia. Entendeu? E a Gigi tá rindo lá atrás, gente. Porque eu jurava, Gigi é brabo, viu? Eu jurava que eu ia ser sinistrona, entendeu? E é muito legal o esporte, a importância do esporte. Aí eu vou te falar, no começo a Maria tinha, quando ela era bem pequenininha, ela tinha vergonha quando eu ia na escola, na reunião de pais. Porque eu era a mãe tatuada, que ia de kimono, de chinelo, e as mães todas arrumadas, de bolsa, maquiada. E hoje isso mudou. Porque o que acontece? Hoje os amigos dela me seguem no Instagram, os amigos dela me acham o máximo por conta da luta. E isso trouxe ela mais próxima ainda de mim. Porque a gente tem essa relação onde ela me liga, olha o fulano mandando um beijo pra você, entendeu? Então assim, eu percebo que é diferente com as outras mães essa relação. Então nosso vínculo de amizade ficou mais forte. E ela respeita muito tudo que eu escolho fazer. Eu tenho pouco tempo de qualidade com a Maria. Um deles é o jiu-jitsu. Porque eu tenho um projeto social onde eu tenho mais 10 filhos que eu cuido, que a gente alugou uma casa do lado da nossa escola, e eu cuido de mais 10 jovens adultos que não tinham condições de vida, e a gente traz para eles
a possibilidade de aprender a ensinar jiu-jitsu para ir embora, dar aula fora do Brasil e viver de jiu-jitsu. Então ela me divide com muitas pessoas. E ela foi aprendendo, eu acho que desde pequenininha, isso foi construído nela, de entender que não é mais só sobre ela, né? Não é só sobre eu e ela. Então, e o jiu-jitsu e o esporte que trouxe isso pra gente, tá? Esse entendimento de que, cara, eu acordo de manhã, não é mais só sobre a Nica. Sim. Nem é só a mãe, nem a esposa, tipo, eu brinco com as meninas, falo, cara, você acordou, você tem que fazer alguém ter um dia um pouco melhor. E tem dias que alguém vai ter que fazer isso por você, que o teu dia também vai estar ruim, né? E tem dia que a gente vai errar com todo mundo que a gente ama. E eu tento comunicar isso pra minha filha muito, porque muitas vezes vai ser com ela, que é a pessoa mais próxima, a gente sempre acaba magoando quem a gente mais ama, né? Falhando e faltando com quem a gente mais ama. Mas eu tento estar construindo um mundo onde ela não precisa entender o que é rivalidade, o que é competição ruim, não sadia, né? Que a base de comparação dela vai ser sempre ela no espelho com o dia anterior. Sim. Nossa, que responsabilidade, né? É uma responsabilidade e tanto, né? Porque é um filho seu, você tem responsabilidade sobre ele, você tem todas as outras coisas para poder equilibrar, né? Imagino que não deve ser fácil, imagino, né? Mas quem eu sabe amo. Um dia vai acontecer isso comigo também. Vai, não, assim, eu tenho algumas alunas, é muito louco essa coisa da maternidade, tá? Porque eu tenho algumas alunas que têm certeza absoluta de não vou ser mãe. E tá tudo bem, entende? A gente, isso também vem de uma construção, né? Que a mulher só é mulher comunidade sendo mãe. E não é verdade. Nica, eu tinha isso. Eu não queria ser mãe. Até 2 anos atrás, até 1 ano e meio atrás, eu não queria ser mãe, porque eu achava que isso não ia me privar de ser uma mulher bem-sucedida. E aí agora, né, refletindo, terapia, vendo outras coisas, conversando com outras mulheres, abrindo mais a cabeça, eu tô vendo que é diferente. Hoje já me despertou mesmo esse lado, mas a gente tem muito essa questão assim de que eu não posso ter filho porque senão eu não vou ser uma mulher bem-sucedida, senão isso vai me atrapalhar. A primeira coisa que a gente escuta, né, é assim, eu vou contratar uma mulher que daí já tem licença maternidade. Cara, eu escuto isso de vários empreendedores, É mais normal do que a gente imagina. Aí eu pego e olho pra eles e falo, cara, tu já viu quanto uma mulher produz, uma mulher competente produz? O tempo da licença maternidade dela cai por terra, porque a mulher traz, e daí o perigo do burnout em nós mulheres, porque a gente faz isso, tá? A gente quer vestir todos esses papéis, e aí é brabo, né? A gente agora tá mudando, né? Tá parando essa coisa do nossa, você viu, ele ajuda. Eu tenho um aluno nosso, faixa preta, né? Ele é faixa preta é diferente. Ele faz o rodízio à noite com o neném. Ele acabou de ser pai, ele é bebezinho, ele assume, ele fica até as 3 da manhã, depois das 3 da manhã é a mãe. Merece aplauso? De jeito nenhum. Ele tá mostrando para a sociedade como se funciona. Pai e mãe têm as mesmas obrigações. Entende? Exatamente então, isso. assim, a gente tem que parar de aplaudir o homem que começa a exercer o mínimo do papel de pai e parar de exigir que aquela mulher se desdobre em 1000 para atender dentro de um padrão todos os papéis. Tem dias que você vai falhar como mãe, porque você teve mais presente na empresa. Mais Tem dia que falhar você vai falhar como esposa, você vai falhar como amiga, né? Por isso, tudo a gente vai sempre voltar no ambiente, tá? E nas pessoas que estão em volta da gente. Porque a pessoa que te ama mesmo, tua amiga que te ama mesmo, ela vai entender que você não pôde ir lá tomar o vinho aquele dia. Porque aquilo lá era mais importante. Ela não vai botar aquela pressão no grupo. Nossa, de novo você não foi? Eu passei muito por isso. Porque quando eu fiz a transição, então muda o grupo de amizades, né? Só que as minhas amigas de 20 anos atrás, as que me amam, as minhas amigas mesmo, elas acham o máximo, vão lá, repostam as coisas. Elas entendem que eu não posso estar presente lá no barzinho, porque eu tinha que estar treinando na época de competição. Né? Entende? Então, assim, essa seleção que vai te trazer melhor qualidade de vida e melhor possibilidade de tentar ser mãe, tentar ser esposa. E a gente tem que parar de romantizar a perfeição, né? A gente começou a falar ali, essa coisa do acorde, estude enquanto eles estão dormindo, a gente tem que parar com isso. Isso é ruim. Você tem que fazer o que você pode, dando o melhor que você pode, com o que você tem naquele teu período, e tem que lembrar que isso tem que estar sendo bom. O processo da tua vida tem que estar sendo bom. Que é isso, tua vida, né? A gente acordou, veio aqui hoje falar sobre coisas importantes pra gente, a gente vai trabalhar, mas tem que ser gostoso isso.
Isso. Porque é só isso que a gente tem, né? É o momento presente, se fazer aqui, ó. Tá aqui, eu tô aqui agora. E isso, esse exemplo que você trouxe, Gi, tem ao contrário também, né? Você tinha essa percepção de, cara, não posso ser mãe porque vai estar desfavorecendo o meu ambiente de trabalho ali de alguma forma. Não vou crescer na minha carreira e tal. E tem ao contrário também. Tem as mulheres que pensam, eu preciso ser mãe pra ser feliz. Pra ser validada, Pra ser né? validada. Isso que eu ia falar. Pra não ser Porque validada. se eu não tiver um filho, eu não vou estar completa, né? E às vezes nem é uma vontade genuína, né? Mas assim, aquela pressão também de sociedade, enfim, tudo Nasceu, aquilo. tu empurrou uma boneca, o meu bebê na menina, né? Então, assim, Entendi. tem muita É desconstrução isso pra gente fazer mesmo, né? E aí, assim, né? Eu acho que a gente falando sobre a nossa rotina, falando sobre, estude enquanto eles dormem, não é assim. Vamos falar sobre saúde, né? Voltar pro tema saúde, porque sem saúde a gente não faz o resto das coisas, né? A gente falou aqui no começo, Rinica, alguns dados sobre a importância do exercício físico para a saúde e bem-estar da mulher, e dados muito fortes, né? Importantes. Conta pra gente, assim, como você vê essa relação do exercício físico com a saúde? Eu acho, vocês falaram uma coisa bem legal, que é a questão do, não é sobre estética. E entendam que a gente precisa parar de buscar atividade física visando estética. Por exemplo, eu nunca gostei de musculação, mas eu sempre fiz musculação porque ela me traz benefício para eu praticar jiu-jitsu. É óbvio que a gente se apega à estética, né? A gente tá nesse papel, né? Colocaram a gente nesse lugar que a gente tem que atender um padrão. E eu lutei a minha vida inteira para fugir desse padrão, porque é só vocês olharem os nossos tamanhos, né? Eu sempre fui completamente fora da medida pré-estabelecida socialmente. E sempre tive saúde, mas sempre estava correndo atrás de algo que não era saúde, entende? E isso te traz, eu acho que uma coisa muito perigosa, que é a falta de qualidade de saúde mental. Porque você começa a se comparar o tempo todo com medidas que você nunca vai caber, um espaço que você nunca vai caber. O esporte, ele vai te trazer uma autoconfiança e vai derrubando essa crença de que você tem que fazer aquilo por uma coisa estética. O esporte é muito mais que isso. E aí eu vou puxar um pouquinho para o jiu-jitsu, que que tem uma demanda de dificuldade maior, porque é um esporte a longo prazo, ele constrói um estilo de vida. E você mais vai apanhar do que bater dentro do tatame, ou seja, você mais vai aprender. Te traz uma resiliência. Eu gosto muito do conceito do antifrágil. Ele vai te fazendo mais perseverante. E automaticamente você vai levar isso para sua vida real, para fora do tatame. E principalmente ele vai te trazendo um sentido de pertencimento a um grupo que você escolheu construir, onde estão com a mesma finalidade, buscando as mesmas coisas. Então, dentro do tatame hoje, as minhas mulheres encontram outras mulheres que estão em dúvida se querem ser mães que estão em dúvida se estão acertando. Então, a identificação é muito forte. Então, eu acredito que o esporte vai além da saúde física. Ele traz o que é mais importante. Você trouxe dados muito fortes. Eu vou falar para vocês, no século XXI, a doença que mais vai matar são transtornos mentais e não físicos. Até porque câncer, ele muitas vezes é oriundo, é psicossomático. Sim. Né? Então, você trazer para sua vida qualidade de saúde mental vai ser uma prioridade. Quem conseguir entregar isso para as pessoas vai estar anos-luz à frente, num trabalho diferente, né? Eu acho que tem alguns pilares que são inegociáveis na nossa vida. Eu trouxe isso para mim porque o ano passado eu tive burnout, me exigindo demais. Então, assim, eu comecei a estudar e buscar o que eu podia fazer para melhorar a minha vida, através do esporte, da saúde, né? Buscar saúde. E tá lá, coisas que você não pode abrir mão. Qualidade de sono, qualidade da sua alimentação, atividade física e tempo de qualidade com a sua família. Tipo, são algumas coisas que você tem que anotar e fazer assim, ó, cara, eu vou dormir bem, eu vou comer bem, eu vou fazer atividade física de domingo a domingo. E é como você falou, cara, domingão, ir no parque, dá uma volta no parque, abre uma canga lá, lê um livro. Sobe de escada, né? Pronto, são escolhas, né? Eu vou a pé na padaria, sabe? Eu vou fazer coisas que me movimentem meu corpo, né? A gente colocou um desafio na nossa escola para as nossas mulheres, que a gente está inserindo hábitos de qualidade na vida delas. E daí, entre eles, 30 minutos de atividade física. Todo dia a gente faz uma folha e elas têm todos os dias do mês e a gente está fazendo juntas. Ler 5 páginas de um livro, tomar 2 litros de água.
E esses hábitos para você construir precisam ser fáceis de acesso a você. Se você não tiver sua garrafinha d'água, você não vai beber a quantidade de água que precisa. Então, sabe, tu vai estudando, vai entendendo como melhorar a tua qualidade de ambiente para tornar a tua vida melhor, através do esporte, da disciplina. E são tudo que você falou aqui são coisas naturais e fáceis de fazer. Sim, que você não precisa gastar rios de dinheiro. O contrário, né? Quando a nossa saúde mental ela fica frágil, né? Quando a gente fica doente, a gente tem que gastar com remédio. A gente tem que colocar o químico terapia. dentro. Isso, a gente tem que colocar o químico Tratamento. dentro da gente pra gente poder fazer aquilo acontecer. E que pode dar efeitos colaterais muito grandes. Então, esses 4 elementos que você falou, eu gostei demais, porque são elementos naturais e que são elementos que liberam hormônios, né, que liberam que o nosso corpo, né, ajuda o nosso corpo a funcionar para que a gente possa ter a inteligência emocional que a gente precisa, para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa seguir em frente. Tá disponível, né? É só você acessar. Eu acho que talvez, acho que essa foi a sacada, né? Hoje a oferta, a demanda é tanta de coisas de milagres, né? Uhum. Se você usar isso, se você tomar isso, essa suplementação, e ninguém tá fazendo o mínimo. Primeiro faz o mínimo. Qual que é o mínimo? Dormir bem, tomar um pouquinho de ar, né? Tomar a quantidade de água que meu corpo precisa, comer bem. E não é comer bem, assim, cara, eu adoro um docinho, eu também como sabe, assim, você ter qualidade de alimentação, você saber que tem que comer salada, tem que comer, né, frutas. A gente no desafio lá da nossa escola tem a frutinha do dia. Tinha mulheres que não comiam fruta. Agora estão nossa, eu tô aprendendo, tô desenvolvendo paladar para isso. Sim. Então, assim, são pequenas mudanças do teu dia a dia que vão trazer qualidade de saúde mental e saúde física. E você sabe que, assim, reunir mulheres é algo muito legal por causa da diversidade também, né? Que nem a gente falou muito aqui de padrões. Você falou, eu sou maior, né? Você até se sentiu em alguns momentos fora de um padrão por ser maior. E hoje eu sou o contrário, eu sou um grilinho, né? E aí eu lembro que na minha adolescência eu queria ser uma mulher cavalona. Olha a loucura, gente. A gente faz. E eu queria ser. Sabe o que eu escutava, cara? Eu não sei se você já deve ter escutado isso. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Eu lembro que eu era adolescente. E eu pensava assim: meu Deus, eu me imaginava, eu sou um desodorante de prateleira do mercado. Tipo, aquele ainda que é de familiar, né? Que é pra todo mundo. E eu já usar. ficava puta, porque falava, o frasquinho, frasquinho. Cara, Meu Deus, fizeram isso com a gente, entendeu? Cara, exatamente. Porque, tá tudo fora, né? Percebe? Começa e termina na pele, o rolê todo, como assim? A gente é tanta coisa linda aqui dentro, né? Tanta coisa. E não só aqui dentro, aqui fora também. Tipo, tudo bem eu sentar e eu não ter aquela 6 gominhos, né? A galera fica idolatrando gominho na barriga, sabe? Assim, umas pra coisas mim foi que, assim uma isso mudança mesmo. de chave muito grande quando eu aprendi a aceitar, gostar do meu corpo do jeito que ele é. Porque por anos e anos eu fiz musculação pra ter coxão, bundão. Óbvio que eu não consegui ter a coxão e o bundão, porque talvez eu não tenha me dedicado tanto. Porque senão eu ia conseguir. Mas a hora que eu peguei e aceitei e comecei a me gostar do jeito que eu sou, gente, foi libertador. E uma dica... Mas é fixo isso em você? Como assim, filho? Essa Não, tem altos e baixos, né? Não, porque eu ando pontuando muito isso. Que eu me libertei, aí depois eu penso, opa! Porque ciclo tem dia menstrual, que eu tô... Nica. Nossa senhora! Tem dia essa coisa. É muito orgânico, montanha, né? Assim, né? Tem Não, os é que eu altos e escrevi baixos. alguns textos, daí eu posto fotos, tipo, de o quanto eu saí, né, abri minha mente em relação a ser grande e tal. Aí tem dia que parece que eu regredi, tô lá com 15 anos de novo. Mas é isso, né? A gente tá... Mas deixa eu dar uma dica aqui bem rapidão, essas dicas práticas que a gente gosta de dar, que pra mim fez muita diferença, né? Pode ser que ajude outras mulheres. Eu comecei rede social, a gente sabe que é uma bosta nesse sentido, porque você começa a olhar padrões ali, né? E geralmente as celebridades, aquele corpo, tá, E aí eu comecei a seguir nas redes sociais só mulheres que têm um corpo muito parecido com o meu. Assim, que tem um estilo de vida parecido com o meu, que eu me identifico de alguma forma. Perfeito. Isso foi muito legal, porque eu comecei a ver beleza naquilo, sabe? Então, pra mim foi um divisor de águas, porque antes eu só consumia, não porque eu queria, era meio que natural, assim.
consumia as mulheres gostosonas. O que estavam entregando, né? E eu o que entregam, me frustrava pra cacete. Claro, aquilo. porque se comparava do jeito errado. Exatamente. Não que a comparação seja algo ruim. Não, mas tem que fazer sentido pra você. Mas tem que fazer sentido pra você Exato. se inspirar. Se inspirar pra querer atingir os seus objetivos. Mas essa forma de comparação, ela é nociva. Porque aí faz a gente querer algo que, na verdade, talvez a gente não queria. Nem cabe, né? Não é possível. Que não, tu imaginou, não, eu quero ser assim. Vamos fazer o quê? Vamos cortar um braço, né? Isso aí. Entende? Nós somos maravilhosos e são as diferenças que deixam a gente mais maravilhosos, né? É isso aí. Vamos lá. Pro próximo quadro? Vamos pro próximo e quase último quadro aqui, né, Isso Nica? aí. A gente fala. Demais, né? É isso. Mas é bom. Ótimo. A gente tem um quadro aqui que a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, né? Inclusive, quem não segue a gente lá no Instagram, @mulheresquebrindam, segue lá. Segue a Nica também, né? Muito conteúdo massa que ela posta. E aí a gente abriu uma caixinha de perguntas de mulheres pra você. Vieram várias perguntas, a gente selecionou algumas, deu uma misturada em algumas que eram meio parecidas também. E aí, teve uma, até tem a ver com o que a gente falou bastante aqui hoje, tá? Veio assim, pede pra ela, exatamente como ela escreveu, pede pra ela contar como que ela resgata a autoestima de mulheres com algo que é aparentemente mais masculino. Caraca, eu acho que o grupo faz esse resgate. Quando a sacada foi o que a gente falou aqui. Quando a mulher chega lá e ela consegue olhar aquele mar de mulheres diferentes e com trajetórias diferentes, buscando... O jiu-jitsu é a ferramenta. Mas o propósito ali é pertencimento, é encontro, é entrega, entende? É o compartilhar. São mulheres que estão cansadas desse padrão, mulheres que estão cansadas desse social. Eu tenho na minha parede, na escola, escrito, né? Se você nasce em um mundo onde você não cabe, você nasceu para construir um novo mundo. Então eu entendo que toda mulher que chega lá, ela está buscando um renascimento de alguma forma. Então talvez seja isso. Indiferente se é masculino ou não. Exato. E o jiu-jitsu não é masculino, vamos deixar claro aqui. Ele tem predominância masculina, assim como a engenharia ainda tem predominância masculina, a aviação tem predominância masculina, mas isso é uma coisa que está acabando. Inclusive eu tenho alunas que são piloto hoje, entende? Tenho alunas engenheiras, entende? A gente está desconstruindo, a gente está construindo um novo mundo. Eu acho que é isso que essas mulheres... É assim que elas conseguem resgatar a autoestima no tatame. Entendendo que aquele local é um local de renascimento. Que tudo é possível. Porque se ela tá ali dentro fazendo um esporte que falaram que era para homens fazer, e era, né? Porque até 1949, eu acho, se eu não me engano, a gente tinha que pedir permissão pro marido para viajar no passaporte. Nossa, então você imagina... Se for contar quantas coisas a gente tinha que pedir permissão, não é mesmo? A gente se assusta. Então, assim, você entender que você... é capaz de fazer algo que falaram pra você que não era, apesar de eu sempre gostar de trazer, não ser movido por isso. Eu nunca fui movida pelas pessoas que desacreditam, pelas pessoas que não gostam do meu trabalho ou não gostam da minha pessoa. Eu sou movida pelas pessoas que fazem a diferença na minha vida, que me amam, que buscam estar perto de mim. Então, assim, é a mesma coisa. A mulher tem que ir lá buscar o jiu-jitsu, o esporte, você tem que buscar o crescimento que você quer, por querer ser melhor só por você, entendeu? E pelo mundo que você quer fazer. Você é mãe, você talvez um dia vai ser, talvez não, mas enfim. Eu acho que a nossa obrigação nesse planeta aqui é sair daqui deixando um pouquinho melhor, né? Então, se a gente não pode fazer nada a respeito, porque a gente não precisa de cura, pelo menos não atrapalhar quem está tentando fazer. Já é uma grande ajuda. Perfeito. Nica, a gente tinha outras perguntas aqui que você já respondeu ao longo do podcast. Uma, por exemplo, é que a pessoa falou assim, vi que você começou no jiu-jitsu aos 28 anos. Como foi isso? Você contou pra nós. E se você sempre praticou algum esporte, você também contou pra gente aqui. Então, eu sugiro a gente passar já pro próximo bloco. O que você acha, Ká? Pode ser. Vamos lá? Bora. Eu adoro esse bloco. Eu também gosto. Também gosto muito, que é o bloco Vamos Galera Mulheres. A gente falou sobre muitas coisas aqui. Foi bastante inspirador mesmo, Nica. E a gente aprendeu pra cacete com você, né? Eu, pelo menos, aprendi. Tô vendo pelo rosto da Ká que aprendeu também. Então, meu cérebro tá derretendo aqui. Vamos fazer uma aula experimental de jiu-jitsu? Vamos! Eu topo. Você também, Dia? Você tá aí assim, ó. Vamos, bora! Bora!
E aí, se você pudesse dar dicas para as mulheres que estão assistindo a gente agora, né? Dica prática, o que você falaria? Eu acho que primeiro de sair desse lugar de buscar perfeição e aceitação, pertencimento, né? Sabe, eu preciso estar num lugar. Não, você não precisa, calma. Relaxa, respira, cura o que tem que ser curado. E aí sim, busca o que vai caber a você, né? Tipo, se torne inteira, você com você, entende? E aí buscar construir as coisas, mas no teu tempo, no teu limite, porque a gente fica se empurrando demais e isso acaba fazendo mais mal do que bem, né? Assim, a comparação com a rede social, com as mulheres perfeitas, não existe, gente, não existe. Então, assim, trazer para si essa paz de que você tem que acordar, tentar fazer seu melhor, tentar viver o presente. A gente está vivendo muito o amanhã, ou pensando muito no que foi ontem e não deu certo, né? Uma coisa que eu sempre escutei muito foi, nossa, mas você... Ai, pena que eu não comecei antes, quando começam a treinar jiu-jitsu. Eu falo, não, que bom que você está aqui agora. Então, assim, ser grato pelas oportunidades que você tem hoje. E pegar leve consigo, ser gentil consigo mesmo. Porque às vezes a gente é a melhor amiga das outras mulheres, das outras pessoas, mas você se olha no espelho e fala que tá nojenta porque tá gorda, ou que você não se gosta porque tá pequena, ou que você não consegue ter um entendimento de uma matéria da faculdade, ou entende? Ser gentil consigo mesmo. Eu acho que é o primeiro degrau pra gente conseguir buscar alguma coisa aí nessa vida. Maravilhosa. Maravilha. Bom, bora colocar isso em prática então. E vamos falar do que é o nosso grande finale aqui? Nosso grande finale. Inclusive, Nica, podemos colocar um pouquinho de vinho para você brindar com a gente? Vamos. Já que você gosta de vinho, a gente só para brindar aqui no final, que o nosso último momento aqui do podcast é onde a gente faz um brinde final a esse encontro. E, inclusive, você vai escolher o que a gente vai brindar hoje, tá? Deixa eu colocar o vinho aqui. Vai lá, Gi. Tá um calorão, vinho geladinho, Agora agora uma delícia, vai bem. uma delícia. Muito bom. Inclusive, eu quero falar que a gente tá aqui, eu não comentei, né? A gente tá aqui no The Oak, em Curitiba, também tem The Oak em Itajaí, vai ter The Oak em São Paulo, então se você é daqui ou destes lugares, não deixe de conhecer, que é maravilhoso. A gente tá num cantinho diferente, mas é o The Oak. Né? E o The Oak tem vários cantinhos, assim, é bem legal, decoração linda, Muito então gostoso. A gente super recomenda. Inclusive, né? a Nica já conhecia aqui, né, Já Nica? conhecia, vi no aniversário do Cela, que foi muito legal e é lindo o lugar. Muito bom. Então vamos pro nosso brinde final? Vamos. O que você quer brindar com a gente? Acho que autorresponsabilidade, que as mulheres tomem conta de si mesmas e façam as próprias escolhas. Ô, louco, esse a gente brinda umas 10 vezes, né? A autorresponsabilidade, A autorresponsabilidade, uhul! É sobre isso, então. É sobre isso. né? Nica, obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Parabéns, Nica. sucesso. Que tenham muitos e muitos, muitos episódios com as mulheres maravilhosas Com aí. certeza. Né? E obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. Obrigada, Muito obrigada. Nica. Indica mulheres pra nós, hein? Queremos Nossa, mais. eu Queremos mais mulheres. tenho dezenas de mulheres Nossa, incríveis. então já passa pra gente, pra que outras mulheres possam beber dessa fonte, né? Nossa, foi muito rico, de verdade. Obrigada. Muito, muito rico. Cheers! Ou tem que não pode brindar sem beber. Ela não pode Aê! brindar sem beber, não pode. Muito bem!